A melhoria da saúde pública é um dos maiores desafios do Brasil. O Sistema Único de Saúde, SUS, instituído com a Constituição de 1988 e que garante a saúde como direito de todos, ainda não contempla totalmente os princípios de universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde da população brasileira. Olá! Hoje o Conexões vai falar sobre saúde pública e também saúde coletiva. E para falar sobre esse assunto com a gente, estão aqui no estúdio o Luiz Eugênio de Souza, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigado a você. Bom, e também contamos com a presença da professora Jaqueline Lima, que é professora da Faculdade de Enfermagem da UFG. Olá, professora, muito obrigada também pela presença. Obrigada, Camila, nós que agradecemos a oportunidade. Bom, foi realizado na semana passada o Abrascão aqui em Goiânia e um dos principais temas são os desafios do SUS, a integralidade do SUS, essa atenção à saúde da população de forma gratuita, que atenda a todos, como a gente falou no início do programa. Hoje a saúde pública é um entrave, o sistema de saúde público tem muitos problemas, muitas reclamações. Como vocês avaliam hoje esses problemas do Brasil? O que pode ser feito para ser melhorado? Professor Eugênio, gostaria que o senhor começasse. Pois é, o Sistema Único de Saúde foi uma grande conquista da sociedade brasileira. A ideia de que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. E nesses 27 anos do SUS, muito se avançou, é preciso registrar. Nós temos a forte expansão da oferta de serviços, desde a atenção básica com a saúde da família, até serviços de urgência como o SAMU, as UPAs, os programas de transplante, os programas de vacinação que conseguiram erradicar a poliomielite, controlar o sarampo, a varicela, uma série de doenças infecciosas. Enfim, houve uma série de conquistas e de avanços que é preciso resgatar. Agora é fato, é concreto que os desafios ainda são muito grandes. E há, inclusive, riscos de retrocesso às conquistas que já foram alcançadas. Os problemas se referem, sobretudo, à dificuldade de acesso em serviços de maior densidade tecnológica, que nós chamamos de média ou de alta complexidade, e na qualidade de muitos serviços. Obviamente, uma atenção básica de maior qualidade conseguiria controlar as complicações das doenças crônicas, como a hipertensão e diabetes, e evitar que nós tivéssemos tantas pessoas com insuficiência renal, com problemas do diabetes, que levam à superlotação de serviços especializados. Então nós precisamos enfrentar esses desafios e para isso é fundamental, sobretudo, ampliar os investimentos em saúde. Se nós considerarmos o Brasil, o que o Brasil investe em termos de recursos públicos na saúde, com outros países que têm sistemas universais, o Brasil investe muito pouco. Enquanto países da Europa, o Japão, o Canadá investem cerca de 10% do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto na saúde, o Brasil investe apenas 4%. Então, com isso, é muito difícil oferecer na quantidade e na qualidade necessária os serviços de saúde que a população brasileira precisa. Professor, aqui de forma também local, né, em Goiás, em Goiânia, isso se repete também, nessa dificuldade do SUS. Então, acho que aqui em Goiás nós temos que reforçar que nós conseguimos avançar e muito no contexto da oferta de serviço público de saúde, em termos de consolidação de alguns serviços. Nós temos um serviço de vigilância em saúde, não só no estado de Goiás, mas nacionalmente, que tem feito também uma grande diferença, né, cumprindo o seu papel. Nós temos aqui Goiânia, o estado de Goiás, nós temos no âmbito da atenção primária, da atenção básica em saúde, o programa de saúde da família, que tem atendido uma parte da população, mas nós sabemos, e aí nós vamos reforçar, né, tanto no contexto da atenção básica quanto da média e alta complexidade, que nós temos aí um grande problema do SUS desde do seu início, que é realmente uma política de financiamento. Então, nós tivemos um grande avanço enquanto política pública e mesmo no texto constitucional, quando se falou na descentralização, em que a gestão do serviço de saúde ela aconteceria em nível municipal. E com isso se aumentou a responsabilidade dos municípios, mas nós temos percebido também que os municípios estão sendo penalizados,
porque não recebe, eles não têm recursos suficientes para garantir a atenção à saúde do município e também não estão recebendo o que deveria do Estado e nem do governo federal. Então, o professor Eugênio colocou os 10% que nós esperávamos do PIB que o governo federal investisse na saúde e, em termos de governo estadual, nós temos uma previsão de pelo menos 12%, né, é o mínimo. E hoje aqui no estado de Goiás, não sei se já está chegando a 7%. Então, nós temos aí um grande problema no SUS, que é o subfinanciamento. E a questão do corte de recursos recente, agora por causa da crise que o Brasil vem vivendo, cerca de 11% de corte dos recursos federais. 11,7 bilhões. Isso. Como que isso ainda vai afetar ainda mais a saúde pública? Pois é, isso afeta de forma dramática, né? O Sistema Único de Saúde já carece de recursos e nós temos agora não apenas um corte de recursos direto que vai comprometer a capacidade dos municípios e dos estados de honrarem os compromissos que têm com o serviço de saúde, como trata-se de um corte que se insere em uma política econômica que tem levado o país a uma forte recessão, que diminui a arrecadação de impostos, não somente no nível federal, mas também pelos estados e municípios, que vai ainda mais agravar a situação das finanças públicas. Então, hoje, não é à toa que o Congresso, o 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado aqui em Goiânia há pouco, tinha como seu tema geral saúde, desenvolvimento e democracia. Um sistema de saúde efetivamente universal, que garante o acesso a todos, precisa, se supõe que ele tenha como contexto, esteja inserido em um contexto, em um ambiente de desenvolvimento, de crescimento da economia, de distribuição de renda, para não apenas financiar as ações do serviço de saúde especificamente, mas para também financiar a melhoria das condições de vida, as diversas políticas sociais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a habitação, o transporte, a educação, o lazer, enfim, a mobilidade urbana, tudo isso que vai garantir uma melhor condição de vida para as pessoas e, portanto, melhores condições de saúde. O princípio da integralidade do SUS, isso está escrito na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde, prevê exatamente que a garantia do direito à saúde se fará não apenas com a prestação de serviço de saúde, mas também mediante políticas econômicas e sociais de promoção da qualidade de vida das pessoas. A senhora concorda, professora? Eu concordo e ainda acrescento, né, mesmo dentro da temática do 11º, né, Congresso de Saúde Coletiva, a questão da democracia. E nós temos no Brasil, garantido na Constituição, o direito à participação da população nas decisões e na gestão do SUS. E desde a Constituição, né, a população brasileira, os movimentos sociais, as universidades, as entidades científicas têm atuado no sentido de fortalecer essa participação social no Sistema Único de Saúde, como uma forma não somente de se identificar quais os problemas, mas de fazer um planejamento coletivo, de se pensar em formas de financiamento que tenham mais transparência, de escolhas. E o que nós temos percebido ao longo dos anos, que a participação social que deveria ser fortalecida e consolidada, nós temos percebido também um retrocesso, porque ao longo dos anos estão aumentando de forma muito rápida, estão introduzindo novos sistemas de gestão nos serviços públicos de saúde. Então, além de se ter serviços complementares, que o SUS compra esses serviços, e está previsto na Constituição, nós temos vivenciado aí o processo de terceirização da gestão dos serviços, e isso, de uma certa forma, reflete diretamente sobre a participação social, não é? Porque aí você muda a legislação, uma legislação que garantia a participação social nos serviços públicos, e as leis que criaram as organizações sociais ou as empresas públicas de direito privado já não prevêem essa participação social. Então, nós temos essa perda e na questão financeira também, acho que a gente não pode deixar de discutir
que se o país não fizer uma reflexão sobre a sua distribuição do orçamento, hoje nós temos aí mais de 40% do orçamento da União para se pagar a dívida pública. Então, se nós não fizermos uma reflexão sobre essa dívida pública, de onde ela vem, realmente o que nós estamos pedindo, a auditoria da dívida, para que se perceba realmente o que é uma dívida pública e o que é uma dívida não pública, bom, isso tudo pode fazer diferença no orçamento também da saúde. Infelizmente vou ter que interrompê-la, né? Mas a gente vai continuar falando disso, também de terceirização da saúde e de outros temas voltados à relação da saúde pública no Brasil nos próximos blocos. Não saia daí. Voltamos com Conexões de hoje, que trata da saúde pública e também da saúde coletiva. Bom, estão falando conosco desde o primeiro bloco o professor Luiz Eugênio de Souza, que é presidente da Abrasco, e também a professora Jaqueline Lima, que é professora da Faculdade de Enfermagem aqui da UFG. Professora, a senhora falou da questão da terceirização de serviços. Aqui em Goiás, nós passamos nos últimos anos, desde 2012, se não me engano, por um processo de transferência da administração dos hospitais públicos para organizações sociais de saúde. Como a senhora avalia esse processo hoje, parece já estabilizado, pelo menos no atual governo, que as organizações de saúde tomem conta dos hospitais? Bom, nós percebemos como um retrocesso do que seria toda a luta de criação do sistema único de saúde, público, de qualidade e sob o controle da gestão com a participação popular. Então, nós percebemos que se mostra bem o avanço, né, das políticas de privatização dos serviços públicos, que funciona dentro do modelo neoliberal, que já é uma política desde os anos 90, que tem sido aplicada no Brasil e em alguns outros países, e que, de uma certa forma, nós percebemos que não tem mostrado a eficiência e a eficácia que se apresenta no discurso. Então, o que nós percebemos inicialmente é que nós não tínhamos, por exemplo, uma previsão orçamentária. Nós não temos em nenhum dos hospitais do estado de Goiás e nem de outros estados do Brasil, nós não tínhamos os valores que eram aplicados na saúde desses hospitais, desses serviços de saúde, antes de entrar a organização social. Então, a gente tem uma noção do que entra do orçamento depois da organização social e nós sabemos que é muito superior do que o gestor público tinha enquanto orçamento. Mas nós percebemos também que não se aumentou, não melhorou a qualidade da assistência, não aumentou a quantidade de atendimentos, nós temos percebido inclusive a redução do número de atendimentos, você também diminui a segurança do paciente a partir do momento que se percebe também que há uma redução de dimensionamento de pessoal, em que você reduz a relação profissional de saúde por usuário. E a gente percebe que isso também é um retrocesso. Alguns outros aspectos que nós temos recebido enquanto denúncia, em que acontecem, por exemplo, altas precoces, né, enquanto a pessoa ela necessitaria talvez ficar mais nesse hospital, fazer exames de mais alto custo, e muitas vezes a pessoa recebe alta. Inclusive, nós tivemos denúncia de altas precoces de unidade de tratamento intensivo, pelo custo, porque na lógica do sistema de saúde e do pagamento pelo atendimento, existem determinado número de dias de internação, de exames e de medicamentos que são interessantes, que você tem uma boa relação custo-benefício, mas tem alguns outros procedimentos, algumas complicações que pode acarretar em prejuízo para o serviço de saúde. Infelizmente, nós percebemos que essas situações acontecem, mas a população ela não tem essa noção. E a gente também percebe que nesse processo de terceirização, muitos serviços de acompanhamento, principalmente de doenças negligenciadas, como doença de Chagas, em que você tinha ambulatórios, atendimentos de longo período de tempo, que as pessoas tinham acompanhamento com especialista por 10, 15, até 20 anos, esses serviços eles são fechados porque são serviços que eles não dão lucro.
E quando eles são fechados, essas pessoas são colocadas na rede e que ainda não tem um sistema de regulação de qualidade para esse atendimento com especialidade fora desses hospitais. E o que nós percebemos que vamos ter óbitos, vamos ter complicações, morbimortalidade, e que não vai entrar nas estatísticas da inserção desses serviços. Bom, professor, isso é um processo que está sendo visto também em outros estados do país? É um processo já que vem de muito tempo mesmo, a terceirização de serviços, não só a educação, né, de outros serviços essenciais também à população? Sim, há pelo menos uma década e meia se vê essas experiências de terceirização. E, na verdade, é um atalho que se toma para enfrentar um problema, é uma má solução para um problema que precisa ser enfrentado de outra forma, que é a questão da eficiência e da qualidade dos serviços públicos. Nós temos um Estado, uma gestão pública extremamente burocrática, no mau sentido, pouco preocupada com a produção de resultados, muito preocupada com o controle de normas e processos que não estão voltados para a realização das ações finalísticas desse serviço de saúde. Então nós precisamos no Brasil de uma verdadeira reforma democrática do Estado, uma reforma que aumente o compromisso dos servidores públicos com a população, que aumente a qualidade dos serviços prestados. Para isso é necessária a profissionalização da gestão. Então nós precisamos ter carreiras de profissionais, não só no âmbito da saúde, mas muito especificamente também no âmbito da saúde, que venham a ser profissionais efetivamente comprometidos, em que o acesso ao serviço público e a progressão de carreira dentro do serviço público se dê pelo mérito e não pelas indicações políticas, pelos favores. Ou seja, nós temos ainda um Estado que tem traços de uma gestão patrimonialista, uma coisa extremamente atrasada, e um Estado extremamente burocrático, em que o cumprimento da norma é mais importante do que a produção de resultados. Obviamente, diante dessas dificuldades, muitas vezes se opta pela via da terceirização, que é, como eu disse, uma falsa saída, porque, na verdade, com essa saída se perde aquilo que Jaqueline estava chamando a atenção, que é a manutenção, a preservação, o fortalecimento do caráter público. As ações de saúde têm um caráter público. A saúde está definida como um direito, não é apenas uma prestação de serviço. A gente não está apenas atendendo a clientes, a gente está atendendo a cidadãos. E esse caráter público, no momento que você opta por uma gestão privada, se perde. E isso leva não somente ao aumento dos gastos, como se leva a um descompromisso com essa finalidade última dos serviços de saúde. Então a gente precisa, de fato, e o Brasil está ainda devendo isso à sua população, uma profunda reforma democrática da gestão pública, em que a questão da qualidade da prestação de serviços e a questão do compromisso técnico profissional seja colocado em primeiro plano. Bom, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta no próximo bloco, com o último bloco do Conexões, para falar sobre saúde pública e saúde coletiva no Brasil. Estamos no último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo saúde pública e saúde coletiva. Estão falando sobre esse assunto conosco o Luiz Eugênio de Souza, que é presidente da Abrasco, e também Jaqueline Lima, professora da Faculdade de Enfermagem da UFG. Bom, a gente falou um pouco no primeiro bloco da questão da descentralização dos recursos, e também há um outro entrave que se percebe muito, a questão dos hospitais e do atendimento às pessoas nos interiores do país, nas regiões tanto do interior dos estados, quanto nas regiões também mais pobres do país. A gente vê, como aqui em Goiás, por exemplo, que a gente brinca até a questão da ambulância ser o principal recurso, né? Trazer o cidadão do interior para a capital para que ele possa ser atendido. Uhum. Como que isso tem tentado ser resolvido no Brasil hoje? Existe uma política para investir nas unidades de saúde nos interiores, professor Eugênio? Não, de fato houve já, ao longo desses 27 anos, uma importante expansão, sobretudo da atenção básica em todos os municípios. A gente tem a estratégia da saúde da família com a cobertura bastante difundida, espalhada por todo o nosso país. Obviamente isso é muito insuficiente ainda e é preciso avançar. Tínhamos uma dificuldade
muito objetiva na alocação de profissionais médicos nas periferias das grandes cidades, nas regiões mais distantes dos grandes centros e, de certo modo, com o programa Mais Médicos, isso foi suprido. Não tenho dúvida que houve um aumento da oferta e aumento da qualidade da atenção básica com a chegada desses profissionais nesse serviço. Agora, o que é preciso é desenvolver as redes de atenção à saúde, as redes integradas de atenção à saúde organizadas por regiões. O SUS avançou muito com a municipalização da gestão da saúde, mas a municipalização chegou ao seu limite. Os municípios estão com dificuldades hoje até de contratar médicos. E olha que eles já investem, em média, os 5.560 municípios ou mais que tem no nosso país, cerca de 20% do seu orçamento na saúde. Não tem a possibilidade de se expandir mais aí o investimento da saúde. Por isso que é preciso avançar na integração das redes, em que estados, municípios e União vão conjuntamente gerir regiões de saúde. O Brasil está dividido em cerca de 430 regiões de saúde, que eventualmente precisam de alguma redefinição, mas que são hoje, nos parece, a estratégia fundamental para melhorar a coordenação das ações de saúde, desde a atenção básica até a atenção de alta complexidade, especializada, com recursos federais, estaduais e municipais. A constituição das redes regionais de saúde é a grande estratégia que vai permitir não apenas que as pessoas não precisem se deslocar dos seus municípios de menor porte até os grandes centros, como vão garantir em todas as regiões de saúde um conjunto de serviços que vai viabilizar o princípio da integralidade da atenção à saúde. Esse eu acho um dos maiores desafios que está colocado hoje para o Sistema Único de Saúde, ou seja, a efetiva constituição das regiões de saúde e das redes de atenção à saúde. Nós já sabemos isso. Os pesquisadores, os cientistas que trabalham na área da saúde coletiva já têm acumulado um conhecimento importante que demonstram a efetividade, a eficácia, a eficiência das regiões de saúde, baseado na experiência internacional, em experiências locais no próprio país. Agora é preciso que isso ganhe escala. Obviamente que isso exige que se supere, se enfrente o problema do subfinanciamento. Bom, para finalizar, acho que um tema polêmico que nem nós vamos conseguir debatê-lo em tão pouco tempo, a questão da criação da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, que deve gerir os hospitais universitários, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas aqui do UFG. Professora Jaqueline, existe um movimento contra a EBSER, principalmente do pessoal da área da saúde. Como é que a senhora analisa essa questão da criação da EBSER? Ela pode ser positiva ou não para a gerência desses hospitais universitários? Então, a criação da EBSER a gente considera mais um ataque, né, que o Sistema Único de Saúde sofreu, considerando que aí os 47, acho que já quase 48 hospitais universitários federais do Brasil, ao longo dos anos, sempre tiveram muita dificuldade, sempre foram subfinanciados, mas os hospitais universitários, apesar do subfinanciamento, sempre contribuíram muito com a qualidade do atendimento de alta complexidade, com a produção de novas tecnologias, de novas técnicas. O Hospital das Clínicas é um grande exemplo que, apesar de ter sempre vivido sob ameaça de fechar as portas, de reduzir o número de leitos, de não ter um número correto de trabalhadores, mas ele sempre foi um destaque, não só em Goiânia, mas no estado e na região centro-oeste, em termos de qualidade do atendimento. Então, que nós, se nos perguntam qual o grande problema dos hospitais universitários, é relacionado com o financiamento. Então, por um lado, o pouco financiamento que os hospitais universitários têm, e o outro, que nós já sabemos que os hospitais universitários, eles têm um custo elevado, porque quando você atua com ensino, aumenta-se esse custo. Então, com este olhar em que você começa a perceber que saúde, muito mais que direito, começa a ser uma mercadoria, você começa a fazer contas e mudar essa lógica. E a nossa grande preocupação, que nós consideramos uma grande perda em termos dos hospitais universitários federais de ensino nesse país, com a criação da EBSER, é que vamos perder muito no contexto da qualidade, da assistência e do ensino, porque se muda a lógica do atendimento. Então, os hospitais universitários, exemplo que nós damos aqui de Goiânia, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal é um hospital que ainda ele atende os casos que são mais graves, que exigem mais custo e menor retorno financeiro. Então, vou dar o exemplo da hemodiálise. Então, nós temos aí
muitas clínicas de hemodiálise que são conveniadas e que e se beneficiam, né, com convênios pelo SUS, mas a partir do momento que o paciente, o usuário, ele tem algum problema e que ele necessita de mais cuidados, geralmente o único hospital que recebe é o Hospital das Clínicas, porque aí o tratamento do usuário de renal crônico, ele já não é mais tão interessante financeiramente. Então, o Hospital das Clínicas sempre assumiu esse tipo de atendimento, não só nessa questão, mas de outros atendimentos, das doenças negligenciadas, daqueles casos em que você tinha dificuldade de fazer diagnóstico. Então, nós temos histórias de usuários que ficam 3 meses ou mais internados no Hospital das Clínicas, e nós percebemos que com a nova lógica que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares traz, nós sabemos que mais uma vez o usuário vai perder. E, mais uma vez, não entra nas estatísticas. E vou só complementar com a questão, quando o Eugênio fala das regiões de saúde. Nós não vamos conseguir consolidar o SUS por nenhuma forma de gestão se nós não investirmos em recursos humanos. Então, você tem que ter investimento em infraestrutura, em equipamentos e material, mas em recursos humanos, com políticas de contratação, de se refletir. Como profissional de saúde, ele vai querer ser trabalhador do SUS e se aposentar no SUS e não entregar este trabalhador por uma organização social ou por uma empresa brasileira, uma empresa pública de direito privado que faz contratos precários e que nós sabemos que isso, de uma certa forma, não incentiva a educação permanente, né, o aprendizado, o crescimento dessas pessoas e o querer que a pessoa fique neste serviço. Então, é uma outra questão que é realmente para a gente muito forte e que nós temos que trazer essa reflexão. E não podemos esquecer que estamos, né, 2015 é o ano da 15ª Conferência Nacional de Saúde, em que o Brasil inteiro, nas conferências municipais, estaduais, né, estão fazendo as suas propostas pelo SUS, e a população goiana, goianiense, a população brasileira tem que saber que se nós não ocupamos os espaços que nós ainda temos, porque querem tirar esses espaços, e começarmos a exigir esse direito à saúde, realmente nós vamos ter um grande retrocesso. E o que a gente, né, aproveita para chamar a população brasileira, goianiense, a cada cidadão, a cada cidadã, que reconheça que o SUS é um patrimônio nosso e que ele pode ser muito melhor do que ele é hoje, mas que para isso nós temos que acreditar e exigir. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente poderia ficar debatendo aqui horas sobre esse tema. Agradeço muito a presença, professor Luiz. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Obrigado a você e parabéns à TV UFG. Muito obrigada, professora Jaqueline, nossa parceira já há algum tempo. Obrigada novamente. Obrigada. Bom, e você também pode ser um parceiro do Conexões. Bom, existem várias formas de você contribuir mandando sugestões de pauta, perguntas ou matérias prontas. Você faz isso pelo Twitter ou pelo Facebook da TV UFG e também do Conexões, ou você pode enviar sugestões pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. E pode assistir a todos os debates que nós já fizemos até hoje no blog do programa. Eu te espero na semana que vem. Uma ótima semana para você.